Oi, galerinha, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online? Vamos nessa? E o assunto de hoje é sistema respiratório. Vimos alguns sistemas, não é isso? E aí nós vamos dar continuidade com o sistema agora respiratório, que está ligado à nossa respiração, tanto aos gases como oxigênio e gás carbônico, certo? Então, o que seria? Qual é a função do sistema respiração? Essas trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico. Além disso, o sistema respiratório é responsável pelo transporte do oxigênio, né, pela corrente sanguínea, e a eliminação do dióxido de carbono da corrente sanguínea para o ar. O sistema respiratório ele é composto por alguns órgãos aqui, né? Isso como os pulmões, bronquíolos, que está dentro dos pulmões. Temos aqui a pleura, tá? O diafragma, que é justamente o músculo, tá? Que vai fazer com que os pulmões expire e expire o ar. Temos as fossas nasais, que é a entrada, faringe, laringe, traqueia e brônquios. O sistema respiratório, os pulmões e as vias respiratórias. As vias por onde vai passar o ar é as fossas nasais, por onde ele entra, que o ideal é a gente respirar pelo nariz, tá? O ar deve entrar por ele, porque o nariz ele possui pelos, muco, para justamente limpar o ar, para que ele chegue um pouco mais puro ao nosso pulmão. Então ele passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, tá? As fossas nasais. O que seriam essas fossas nasais? Como eu falei anteriormente, né? A cavidade por onde o ar vai entrar, não é isso? Então, existem alguns pelos dentro do nosso nariz que ele tem a função de filtrar, certo? Existem os capilares sanguíneos que têm a função de aquecimento do ar. E existe também a mucosa que vai umidificar esse ar, tá? Justamente para impedir que alguns micro-organismos tentem passar, assim como a poeira também. Em seguida, nós temos a faringe. A faringe é comum ao sistema respiratório e digestivo também, e ele permite tanto a passagem do bolo alimentar no sistema digestivo, como a passagem do ar no sistema respiratório, certo? E ele vai se comunicar com a laringe. Já a laringe, ele contém a epiglote. Essa epiglote aqui, que vai impedir a entrada do bolo alimentar em vias e as cordas vocais, nas vias e nas cordas vocais. Como assim? Vê só, gente. Quando a gente respira, nós não conseguimos nem nos alimentarmos e nem beber água. Isso é tão provável quando estamos com muita sede, certo? E a gente vai beber aquele copo com água bem gelada e a gente quer beber de uma vez. Então, quando a gente tá bebendo de uma vez, a gente começa a cansar, né? A gente cansa, certo? Porque estamos bebendo de uma vez e às vezes até há um engasgo, certo? Por quê? Porque na realidade a glote ela fecha para que o ar ela não passe para os pulmões, porque a glote é uma válvula que ela abre e fecha, certo? E ela serve para os pulmões, proteger os pulmões. É o seguinte, quando estamos bebendo água e nos alimentando, ela fecha para não ir para os pulmões. Quando estamos respirando, ela abre, tá certo? Para que o líquido, no caso a água, quer dizer, desculpa. Quando a gente está respirando, ela abre para que ocorra a respiração. Quando estamos nos alimentando ou bebendo água, ela fecha para que a água não chegue aos pulmões. É interessante que é o seguinte, quando uma pessoa morre afogada, como detectar que a morte foi por afogamento ou simplesmente mataram a pessoa e jogaram em rios e lagos, né? Para que as pessoas não identifique de que foi aquela morte. Só que na realidade tem como saber se foi por afogamento ou não. Ah, mas se matar vai saber porque o corpo tem algum hematoma. Digamos que não tem hematoma nenhum. E aí? É o seguinte, por afogamento não tem água nos pulmões, porque a glote ela vai fechar e vai impedir, é uma forma de proteção ao pulmão, vai impedir que a água
passe para os pulmões. Então, ela fecha e não abre de jeito nenhum. Então, a pessoa morre asfixiada. Aí muita gente diz, e quando começa a apertar e sai água? Aí é o canal, certo? O canal, no caso a traqueia, que justamente é o canal que liga as fossas nasais ao pulmão, que a água passa. Mas que a água chegou ao pulmão, não. Ele chegou foi no caminho, mas não chegou no pulmão, porque a glota ela fechou e impediu que essa água passasse. Então, quando ela fecha, impedindo que a água passe, a pessoa morre asfixiada, porque não consegue respirar, ela tá fechada, tá certo? É um meio de proteção. E se matou e jogou a pessoa no rio, no lago, aí a água se encontra no pulmão. Por que se encontra no pulmão? Porque é o seguinte, quando mata uma pessoa e joga neles nos rios, a glote ela se abre, tá certo? No que ela se abre, a água vai e entra nos pulmões, porque ela não tem como proteger, porque a pessoa infelizmente veio a óbito, tá certo? E aí a glote se abre e a água começa a entrar dentro do pulmão. Então aí identifica-se que a pessoa morreu por afogamento se a pessoa matar e jogar em rios e lagos, tá certo? Em seguida, nós temos a traqueia, né? A traqueia justamente é em forma de anéis, certo? Possui cílios como proteção também para o pulmão, impedindo que entre alguns micro-organismos. E também há um muco, não é isso? Que também é um meio de proteção para o pulmão. O canal tem cerca de 12 centímetros, como eu falei, é revestido por cílios e muco, tá? Para remover a poeira, os micróbios do ar que vai ser expirado pela pessoa. Já temos aí os brônquios e os bronquíolos, que já está ligado ao pulmão, tá certo? Veja a parede como é formada, cheia de cílios, justamente com a função de expulsar bactérias e outras partículas dentro delas. Os brônquios resultam na bifurcação da traqueia e os bronquíolos resultam na ramificação dos brônquios em canais mais finos. Ambos, certo? Possuem revestimento interno semelhante ao da traqueia, tá? E também ela faz a troca do oxigênio e gás carbônico. Em seguida, nós temos o pulmão aí, ó, a pleura e os lobos pulmonares, tá? Temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo, que eles são divididos em 3 compartimentos e o outro em 2 compartimentos. É daí que ele consegue identificar qual o pulmão direito e qual o pulmão esquerdo. Quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, ele não vai pelo lado, esse é o lado direito, então, o pulmão do lado direito. Não, ele vai identificar pela partes aqui, quantos compartimentos são divididos os pulmões direito e o esquerdo, tá? Então, eles estão situados dentro de uma caixa torácica, sobre a proteção das costelas, do osso externo e da coluna vertebral. E aí vão vindo pela pleura, tá? Então, na realidade, essas costelas aqui, o osso, ele vai proteger, ainda bem, senão qualquer impacto que a gente tivesse, qualquer batidazinha que tivesse, ia ser diretamente no pulmão, tá? Então, quer queira ou não, há uma proteção aí. Em seguida, nós temos os alvéolos pulmonares, tá? Os alvéolos pulmonares, ele tem a função nas trocas gasosas, que é oxigênio e gás carbônico, possui uma fina espessura de parede, grande área de superfície e densa rede de vasos capilares, tá? Aí mostra a imagem dos alvéolos, ok? E em seguida vamos falar um pouquinho sobre a inspiração e expiração. Quando inspiramos o ar, entrada in, certo? Inspiramos e expiração é a saída. Veja a contração aqui, ó, tá certo? O diafragma se contraiu e desloca-se para baixo para que justamente os pulmões se encham de ar, né? Já aí tem aqui inspiração, contração do diafragma, aí o diafragma baixa as costelas e o externo sobe. A caixa torácica e os pulmões aumentam de volume, porque o ar está entrando. A pressão diminui no interior dos pulmões e o ar entra nos pulmões. Já a expiração, que é a saída de ar, veja o relaxamento aqui do diafragma para que o ar possa sair dos pulmões, tá? Como é o nome? Sim. Na expiração, há um relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma sobe as costelas e o osso externo desce. A caixa torácica dos pulmões diminui o volume, aumenta a pressão no interior dos pulmões, aí o ar sai dos pulmões pelo relaxamento do diafragma, tá? O ciclo respiratório, né? Mostra a imagem aí, o conjunto de uma inspiração seguida de uma expiração. Inspirando e expirando, tá? Hematose pulmonar.
o que seria essa hematose pulmonar? São trocas entre o sangue e o ar existente nos pulmões, certo? Durante a hematose, o oxigênio passa pelos alvéolos, certo? Para o sangue, e o gás carbônico transportado pelo sangue faz o percurso inverso ao oxigênio. Se o oxigênio passa dos alvéolos para o sangue, o gás carbônico faz ao contrário, do sangue para o alvéolo, tá certo? Aí o movimento dos gases faz por difusão devido à diferença de pressão entre eles. E temos a hematose celular, que no caso é da célula, é o processo que ocorre durante a circulação sistêmica, em que o sangue arterial passa a venoso. O sangue arterial ele é o sangue rico em oxigênio e o venoso ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, tá? Nós temos aqui a asma. É uma doença que está ligada ao sistema respiratório. É caracterizada pelo estreitamento dos brônquios. Veja, eles são estreitos, o que provoca dificuldade de respiração, né? Entrada e saída do ar aos pulmões. Os brônquios de uma pessoa normal e o brônquio de uma pessoa com asma, o que dificulta a sua respiração, que dá aquele cansaço que é justamente forçando para respirar. Em seguida, nós temos outra doença que é a pneumonia, né? Uma doença que afeta os alvéolos pulmonares. Pode ser tanto provocada por um vírus como uma bactéria, assim também como fungos. E ela vai causar uma infecção e o aumento da secreção desse muco nos alvéolos, tá certo? Dificultando essa troca de gases. Temos a tuberculose, que é uma infecção causada por bactérias, que também destrói os alvéolos pulmonares. Em seguida, nós temos o cancro do pulmão, que resulta na formação de células anormais no pulmão. 90% dos cancros do pulmão e entre 80% a 90% dos cancros da boca, como laringe e esôfago, são causados por um consumo de tabaco, ok? Há atitudes preventivas que devemos ter em relação ao sistema respiratório, o que poderia nos ajudar, né, a ter uma respiração, a contribuir e evitar tantas doenças ligadas ao sistema respiratório, que é de suma importância, né? Praticar atividade física, principalmente ao ar livre, evitar não fumar, ajuda muito. Evitar também a poluição atmosférica é um pouco complicado, né, gente? Porque assim, o que temos hoje aí, bastante essa poluição do ar, né? É complicado até evitar, porque infelizmente aí tá na natureza, né? Mas tentar evitar poluir o ar, certo? E privilegiar mais as zonas arborizadas, o que eu digo, né? Não ter o desmatamento, até porque as árvores, elas fazem essas trocas e é de suma importância na hematose, ok? Espero que vocês tenham compreendido, o assunto ele é pequeno mesmo, tá ok? E mandarei a atividade posteriormente para que vocês possam realmente fixar melhor o conteúdo, tá? Então, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus e se cuidem, hein?